Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem e sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Caminhando pelas Escrituras. Espero que você esteja acompanhando, esteja assistindo os vídeos e não só isso, mas também fazendo a leitura das Escrituras juntamente comigo. Então, todas as vezes que você abrir este vídeo, esteja com a palavra de Deus em tuas mãos para que você possa acompanhar a leitura e depois compreender a explicação. Lembrando a vocês que é uma explicação breve, simples, sem nos aprofundarmos em assuntos teológicos, sem nos aprofundarmos em assuntos doutrinários, mas é uma forma apenas de compreensão dos textos bíblicos. Então hoje é quinta-feira, eu quero fazer juntamente com você a leitura e a explicação de Mateus capítulo 5. Mas Mateus capítulo 5, ele é um pouco extenso, porque estamos iniciando aqui a ministração do Senhor Jesus no Sermão do Monte, seu famoso Sermão do Monte. Aqui, sua primeira grande pregação para uma multidão. Então nós vamos aqui demandar um certo tempo neste capítulo e também até outros capítulos que vão também falar a respeito da sua pregação no Sermão do Monte. Então eu vou fazer a leitura hoje do capítulo 5, mas do versículo 1 até o versículo 12. Vamos parar no versículo 12 e então na próxima quinta-feira nós continuaremos o capítulo 5. Capítulo 5 de Mateus diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aqui, meus irmãos, o que nós estamos vendo é o início do Sermão do Monte do Senhor Jesus Cristo. Ele reuniu os seus discípulos que estavam próximos dele no texto anterior, e agora então ele sobe a um monte e ali naquele monte ele começa a proclamar o Evangelho. Começa a proclamar o Evangelho do reino de Deus. E ele vai aqui numa espécie de introdução, iniciar a sua fala, justamente dizendo, olha, feliz é aquele que, alegre é aquele que. Então, bem-aventurado significa uma pessoa feliz, significa uma pessoa que está assim contente com o que está acontecendo na sua vida, uma pessoa que obtém essa alegria e essa felicidade por estar fazendo algo. Ou seja, Jesus então ele nos dá uma relação de bem-aventuranças, relação essa muito conhecida, meus irmãos, de todos nós. Até mesmo aqueles que não conhecem as Escrituras já ouviram falar a respeito do Sermão do Monte. Então aqui vai funcionar como uma espécie de introdução, uma preparação para a sua entrada efetiva no Pentateuco, porque nós vamos ver mais à frente que Jesus vai trazer uma série de leis, e ele mesmo vai dizer que não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Vamos ver isso nas próximas quintas-feiras. Ele vai então aqui trazer uma série de leis e colocar nelas a roupagem adequada na sua exegese, na sua interpretação. Então o que temos aqui, meus irmãos, é nada mais, nada menos do que uma preparação para essa sua pregação sobre algumas leis do Pentateuco. Vemos aqui então, meus irmãos, que Jesus está ensinando, o texto deixa claro, no versículo 2, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Jesus estava aqui ministrando a palavra, pregando as Escrituras e ensinando. Isso diz muito, meus irmãos, a respeito de uma pregação. Evidente que uma pregação não é uma aula,
mas a pregação ela tem como função primordial fazer com que o seu ouvinte, com que a sua audiência, com que aqueles irmãos que estão ali na igreja ouvindo aquela pregação entendam os textos bíblicos, entendam aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ministrado. E a unção que está sobre o ministro da palavra, o Espírito Santo vai usar para alcançar o coração de todos aqueles que estão ali ouvindo a pregação do Evangelho, ouvindo a pregação a respeito da palavra de Deus. Então vamos ver aqui, meus irmãos, que felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está falando a respeito de um coração devotado às Escrituras, um coração alinhado às Escrituras, um coração que sabe que não sabe tudo, que sabe que depende sempre da busca pelo conhecimento, um coração humilde, um coração que sabe o seu real tamanho e sabe o real tamanho do Senhor. Ele também vai dizer, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, Jesus, quando rogou ao Pai que enviasse o Consolador para permanecer no meio ali dos apóstolos, dos seus discípulos e depois da igreja, é porque o Senhor estava ali rogando a Deus que ele enviasse o seu Espírito para que o seu Espírito conduzisse a igreja nos momentos de alegria e de tristeza. E nos momentos de choro, nos momentos de dor, nos momentos em que nós estivermos chorando por algo, sermos então consolados pelo poder do Espírito Santo. Então, bem-aventurados aqueles que choram, porque certamente serão consolados. Mas não só isso. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O homem mais manso que existiu na história das Escrituras se chamava Moisés. Não vou falar de Jesus, porque Jesus estava em outro patamar, mas o homem mais manso que andou pela terra se chamou Moisés. Então eu quero aqui, meus irmãos, dizer, olha, a mansidão, ela é uma característica da vida cristã. Então quando ele diz que os mansos herdarão a terra, é que os mansos, eles conseguirão andar por esta terra sem, meus irmãos, se preocuparem tanto com tantas coisas inúteis e ao mesmo tempo andarão sobre esta terra, herdarão esta terra no sentido de domínio, porque eles compreenderão melhor as circunstâncias, as estações da nossa vida. Então uma pessoa humilde e mansa é uma pessoa, meu irmão e minha irmã, que sabe de fato viver a vida, né? Nós, às vezes, somos como espoletas, né? Às vezes dizemos, o meu pavio é curto, né? Mas um manso, o seu pavio é ilimitado. Portanto, os mansos certamente herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós veremos, meus irmãos, quando o Senhor voltar, nós veremos ele exercer a verdadeira justiça sobre toda a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, bem-aventurados aqueles que olham para o seu irmão com piedade, com misericórdia. Certamente o Senhor também terá deles misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Somente os santos verão a face de Deus. Somente os santos se relacionarão com Deus. Somente os limpos de coração terão uma vida com Deus e herdarão uma eternidade na presença de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Então, bem-aventurados aqueles que buscam sempre a paz, que buscam sempre o entendimento, que buscam sempre uma boa relação, ainda que seja com o seu inimigo, mas ele será reconhecido de fato, porque é uma característica de um filho de Deus ser um pacificador. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurados aqueles, meus irmãos, que são perseguidos. Ele diz aqui, por causa da justiça, mas uma injustiça que aplica a injustiça. Então, deles será o quê? O reino dos céus. Então, aqueles que são injustiçados, aqueles que são perseguidos em nome da justiça, mas que na verdade não se está fazendo justiça alguma para eles, esses herdarão o reino dos céus. E aí, por último, meus irmãos, bem-aventurados sois quando por minha causa
vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Jesus vai falar isso aqui lá no Evangelho de João, no Evangelho registrado pelo apóstolo João. Jesus vai falar a respeito disso, que os seus discípulos sofreram grandes perseguições, mas que eles estivessem sempre ligados em Cristo. Estivessem sempre com as suas vidas pautadas na pregação das Escrituras, independente do nível de perseguição que eles viessem a sofrer. E vemos até hoje, meus irmãos, nos nossos dias atuais, o que está acontecendo com os cristãos lá na Nigéria. Estão sofrendo martírio, estão sofrendo grande perseguição, estão sendo aniquilados da Nigéria, estão sendo massacrados na Nigéria. Então eles são bem-aventurados, eles são felizes que por causa do nome de Jesus eles estão sendo injuriados, estão sendo perseguidos, estão sendo mortos. São verdadeiros mártires de Cristo, verdadeiros homens e mulheres tementes ao Senhor. E por último, então, meus irmãos, Jesus vai dizer: regozijai-vos e exultai, porque é grande vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas e viveram antes de vós. Então Jesus aqui compara as pessoas que estão sendo perseguidas por causa do seu nome, ele compara aos profetas que também foram perseguidos. Então Jesus diz: olha, que vocês se alegrem, que vocês exultem por causa da perseguição. É algo para nós, meus irmãos, confrontador. Como nós vamos nos alegrar em meio a perseguições? Como nós vamos estar felizes sendo perseguidos? Não é fácil, é difícil, meus irmãos. Mas o Senhor Jesus, na sua pregação no Sermão do Monte, ele diz: sejam alegres, exultai, alegre-se quando vocês forem perseguidos ou injuriados por causa do meu nome, porque o galardão de vocês no céu vai ser um grande galardão. E não me pergunte o que seria um galardão, porque as Escrituras também não explicam. Então não sabemos se será uma posição, não sabemos se será um benefício, nós não sabemos, meus irmãos, mas o que sabemos é que é algo bom, e que aqueles que, portanto, obedecerem ao Senhor e andarem nos seus caminhos, receberão o tal do galardão. Então assim nós terminamos essa primeira parte de Mateus capítulo 5, e espero que você possa ter tido uma breve compreensão desse início do Sermão do Monte do Senhor Jesus, desse início da sua pregação no Sermão do Monte. Não se esqueça, meu irmão e minha irmã, compartilhe este vídeo, ajude a chegar a mais e mais pessoas, não por causa de engajamento, não por causa de números de inscritos aqui no canal da nossa igreja, mas por causa da palavra, única e exclusivamente por causa da palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.